Olá, pessoal! Hoje nossa aula vai tratar de terceirizações. O que são as terceirizações? Bem, antes de dizer realmente o que se trata de terceirizações, vamos voltar um pouquinho para saber a atuação empresarial. As empresas, normalmente, elas são feitas, organizadas para darem lucro, sem o sentido pejorativo. Ou seja, todo mundo que cria uma empresa, cria um negócio e precisa dar resultado. As empresas, elas sofrem uma carga tributária muito elevada. As empresas, elas têm, além da carga tributária, uma série de outras obrigações junto aos seus trabalhadores que fazem que, muitas vezes, se torne inviável o prosseguimento da sua atividade. Assim sendo, se procura sempre baixar custos. Pessoal, quantas vezes vocês escutaram, dentro das organizações em que vocês trabalham, ou que trabalharam, alguém dizer, vamos reduzir custos? Ah, mas economia de cafezinho não se faz, economia de palito. Não, se faz sim. E essa mesma economia de palito e de cafezinho se faz na casa da gente. Para quê? Para que a gente se torne viável. Nós temos que sobreviver perante os custos do dia a dia. As empresas buscam soluções para que se tornem viáveis também. Ora, se as empresas não forem viáveis, não vai haver trabalho. Se não vai haver trabalho, vai haver desemprego. Se houver desemprego, bem, não preciso continuar. Muitos estudos foram feitos para que, legalmente, tivesse alguma solução que as empresas pudessem adotar no sentido de reduzir seus custos. Redução de custo com material, redução de custo de produção. Bom, aí cai na redução do custo de mão de obra. Todos sabemos, e vocês principalmente que trabalham com RH, sabem que quando uma pessoa é contratada pela CLT com carteira assinada, os encargos que essa pessoa traz para a empresa beiram os 100%. Então, se uma empresa paga R$1.000 de salário para uma pessoa, essa pessoa vai custar 2.000. Além de outros riscos que a empresa quer deixar de lado. O que fazer então? Voltando ao início da aula, quando eu perguntei sobre as terceirizações, nós podemos dizer o seguinte: as terceirizações foram uma tentativa de solução para algumas situações em que as empresas poderiam reduzir seus custos. Na década de 90, criado por um advogado do Rio Grande do Sul, que trabalhava por uma determinada empresa, veio uma tentativa que depois se consolidou e virou uma epidemia, porque foi crescendo, 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 e hoje existem terceirizações em todos os lugares. A terceirização, então, o que ela visa? Reduzir o custo com mão de obra fixa. Então, a empresa que contrata, ela deixa de contratar funcionários sob sua guarda, sob sua carteira de CLT, para contratar serviços de uma outra empresa. E esta outra empresa é que vai contratar os funcionários. Com isso, a empresa dita contratante reduz seus custos fixos, mesmo que algumas vezes pague até mais para uma empresa contratada, mas ela tira esse risco de custo fixo. Claro que com custo vem uma série de outras coisas, como férias, 13º, a questão de atestados médicos, que aí passa a não ser mais problema de quem contrata, mas sim da empresa contratada. O problema passa a ser a da empresa contratada. Além do problema com os custos, tem o problema da responsabilidade da contratante. E a recontratante, nesse aspecto, pensa o seguinte: se eu tiver menos funcionários e passar as responsabilidades para uma outra empresa, se alguém se acidentar na minha empresa durante o meu processo produtivo, a responsabilidade não é minha, passa a ser de quem contratou. Como eu contrato uma empresa para me prestar o serviço, é dessa empresa prestadora de serviço o risco, não só do custo, mas o risco do acidente, o risco de uma série de outras questões. Em princípio, isso teria uma lógica, em princípio isso seria ótimo, mas aí começaram
após essa epidemia, no qual todos queriam fazer terceirizações e queriam fazer terceirizações de qualquer jeito, começaram a aparecer problemas. Uma coisa é uma terceirização bem feita, bem organizada, na qual a contratante dá condições e boa remuneração para a contratada e cobra da contratada a responsabilidade que ela tem dos seus encargos sociais, trabalhistas, questões de SESMIT. De novo estamos falando agora de uma situação repassada para uma contratada, mas a contratante está exigindo. Bom, numa determinada circunstância, existem duas vertentes com relação a isso. Uma delas é da empresa contratante, que transfere tudo para outra empresa e não fiscaliza, não acompanha e usa a terceirização para baixar drasticamente seus custos. Ora, a empresa contratada, se não tiver uma boa receita e se não tiver boas condições, o que a contratada vai fazer? Ela vai falir. A empresa contratada não vai poder atender questões salariais, questões técnicas, questões trabalhistas, previdenciárias, questões de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho. Parece simples, mas não é. As terceirizações podem trazer consequências muito sérias, não só para a contratada, mas podem trazer consequências seríssimas para a empresa contratante. E vocês sabem por quê? Porque uma vez surgidas as terceirizações, o Ministério do Trabalho foi contra, os sindicatos de trabalhadores foram contra e ainda são, porque o princípio deles é que tenha emprego para todos, como empregados com os mesmos direitos. Olha bem, enquanto que numa determinada empresa, os trabalhadores da sua indústria, eles usam EPI, que são os equipamentos de proteção individual, capacetes em dia, uniformes limpos e asseados, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares e são tratados de uma maneira muito boa, os trabalhadores da contratada, eles usam calçados de segurança, botinas, que são um número maior ou menor, que não são higienizados, luvas velhas, óculos quebrados, capacetes. Bem, isso é inadmissível. E no começo das terceirizações, aconteceu isso. As empresas, muitas das empresas que aderiram à terceirização, passaram a exigir valores de pagamento que elas dariam para as contratadas muito inferiores ao que seria necessário para que essas contratadas pudessem atender dignamente um contrato, em busca do lucro, em busca de, eventualmente, de uma sobrevivência, que são duas situações diferentes. Mas o que acontece? O Ministério do Trabalho, vendo essa disparidade entre os trabalhadores da empresa contratante e os trabalhadores da empresa contratada, começaram a apertar o cerco. Hoje em dia, as grandes organizações exigem para a sua segurança, em todos os sentidos, que os trabalhadores das contratadas tenham o mesmo tratamento ou semelhante àquele tratamento dispensados aos seus próprios colaboradores, trabalhadores. Por que isso? Porque existe uma questão que não pode ser esquecida. E qual é essa questão? Essa questão é a corresponsabilidade do contratante. Se algum trabalhador se acidenta e ele trabalha para uma contratada e se acidenta na contratante e não for dado atendimento devido pela contratada, a contratante é acionada junto. O Ministério do Trabalho vai para cima dessa empresa contratante, assim como em reclamatórias trabalhistas, em reclamatórias cíveis, em reparações de dano moral, ela entra junto. Então essa questão já não ficou tão simples. As empresas que buscaram a terceirização para auferir lucros exorbitantes, essas estão condenadas a terem problemas seríssimos com a Delegacia Regional do Trabalho,
com o Ministério Público do Trabalho, que tem parceria com o Ministério do Trabalho, e com os próprios questões judiciais, cíveis e trabalhistas. Bem, aquelas empresas que fazem terceirização por uma necessidade, até é compreensível que elas procurem acertar com a contratada valores que sejam compatíveis para ambas. Então nós podemos ver que existem empresas bem e mal intencionadas, que existem empresas com condições e sem condições, mas a epidemia das terceirizações, ela teve um patamar que fez com que elas passassem a ter um regramento bem melhor do que era no início. As empresas contratantes, elas devem ter, portanto, uma obrigação de controle sobre aquelas empresas que ela contrata. No Brasil inteiro está disseminado o esquema da terceirização. E existem terceirizações que são muito boas. Essas terceirizações fazem com que as empresas contratantes possam reduzir seu custo fixo e permitem, ao mesmo tempo, que outras empresas contratadas se desenvolvam e tenham sucesso também. Isso é o que muito se diz por aí da tal da parceria ganha-ganha. Bem, entra em foco uma questão: o atendimento às necessidades legais de cumprimento da legislação de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho, que é o nosso foco principal. As empresas contratantes que possuem seus SESMITs, elas precisam que os seus SESMITs fiscalizem a atividade dos SESMITs ou, se não precisarem SESMITs, dos profissionais que atuem na área de segurança, saúde e medicina do trabalho das contratadas. Para o médico do trabalho da contratante, é fundamental que ele receba a documentação pertinente para fazer uma avaliação. Sempre que a contratante contratar uma contratada, com todas as redundâncias que estou dizendo, sempre que isso ocorrer, é muito importante que antes dessa contratação seja estabelecido um contrato entre as duas empresas, contratada e contratante. E desse contrato faça parte a exigência de atendimento a requisitos fiscais, tributários, previdenciários, enfim, a toda uma esfera de obrigações legais e tributárias. Mas, no nosso caso, hoje que estamos falando sobre RH e SESMIT, é muito importante que seja prestada muita atenção nas questões de saúde e segurança. É muito importante que desse contrato faça parte a exigência do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. É muito importante que seja exigido o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que seja exigido que o médico do trabalho da contratada visite a instalação na qual atua a contratante, para que conheça seus riscos. Por quê? Porque os empregados da empresa contratada vão desenvolver suas atividades na contratante e ela está, aquela empresa, expondo seus funcionários aos mesmos riscos dos trabalhadores da empresa que os contrata. Se for assim, realmente, os mesmos exames que são pedidos para a contratante têm que ser pedidos para a contratada. E isso, pessoal, faz com que haja um aumento nos custos da contratada, com PCMSO e outros atendimentos a dispositivos legais. Para que a contratante se livre do problema de ter em cima de si os riscos de situações que a tornem até inviável, porque no momento em que ela contrata uma empresa e essa empresa não atende à legislação, existe a sua corresponsabilidade, ela tem que zelar pelo cumprimento da legislação, por parte da contratada. Então, o médico do trabalho deve sim fazer uma fiscalização sobre as questões de saúde dos trabalhadores da contratada. É muito importante que o médico do trabalho fale com o médico do trabalho da contratada para que
o oriente quanto aos riscos da empresa. Já na parte de segurança do trabalho, o próprio PPRA da empresa contratante deve ser fornecido para a empresa contratada, para que ela tenha uma base, uma orientação e possa, sim, trabalhar sobre aqueles riscos que a contratante apresenta para os seus funcionários. Como vocês veem, pessoal, é uma tarefa árdua, existe uma íntima relação entre contratante e contratada e todos os aspectos, tanto em nível técnico, quanto em nível administrativo, quanto em nível de riscos trabalhistas e judiciais, têm que ser bem observados. E o SESMIT é muito importante nessa situação e deve haver uma estreita relação com o RH, o SESMIT dando subsídios para o RH para que não haja maiores riscos para a empresa contratante. Temos alguns aspectos a considerar. Por exemplo, as empresas contratantes muitas vezes possuem um efetivo de pessoal muito grande. Com a terceirização, o número de funcionários dessas empresas fica pequeno, que fica viável para elas. Por outro lado, as empresas contratadas que mantêm contrato com essas empresas contratantes, elas passam a crescer. E não é incomum de se ver empresas contratadas trabalharem dentro da empresa contratante com um número maior de funcionários do que esta. Neste caso, é preciso ter muita atenção com relação ao SESMIT da contratada. Por quê? Porque no momento em que a empresa atinge determinado número de funcionários pelo seu grau de risco, tipo de atividade, isso está descrito na NR4, para ver onde se enquadra cada empresa, essa empresa ela tem que cumprir o que diz a lei. E o médico da contratante tem que fiscalizar para ver se as questões da medicina estão sendo cumpridas. Da mesma forma, o engenheiro de segurança tem que fiscalizar para ver se as questões de engenharia de segurança estão sendo atendidas. Portanto, pessoal, é uma situação bastante delicada. O que era simples no começo, na época da epidemia, e que parecia ser a solução para o mundo, não é assim. Os sindicatos hoje questionam muito, assim como no começo. Os sindicatos de trabalhadores querem que aumente o número de vagas de empregos diretos nas empresas. E eles, em certo ponto, têm razão quando se trata de alguns tipos de contratadas, que buscam, para que se tornem viáveis, comprar EPI mais barato, fazer refeições a custo mais baixo. O ônibus para trabalhar dentro da empresa contratante não é um ônibus que oferece o mesmo conforto. Às vezes são ônibus velhos, com pneus desgastados, com motor que não funciona bem. E vocês podem observar se na região de vocês já houve acidentes com ônibus que transporta trabalhadores. Vocês, se lembrando e observando, vocês podem ver que em todas as regiões do Brasil já deve ter acontecido acidente com trabalhadores de uma determinada empresa que era empreiteira, como se diz, parceira, terceira, enfim, contratada de uma empresa maior. Maior em termos de poderio econômico. Então isso tem que ser muito atento. Quem tem que cuidar disso é RH, é SESMIT, e isso às vezes pode até custar um contrato. Porque a empresa contratante não pode correr riscos de que a contratada venha a trazer prejuízos para ela, porque indiretamente, pela sua corresponsabilidade, ela pode ser acionada. Isso já foi dito, mas vale a pena frisar, porque as terceirizações podem ser boas como podem ser más. E as terceirizações boas, como dissemos há pouco, aquelas do tipo ganha-ganha, são menos frequentes do que aquelas terceirizações onde só um lado ganha. Aparentemente só um lado ganha. Mas essas terceirizações podem inviabilizar duas empresas. E as empresas pequenas que se transformam em contratadas, elas têm um maior grau de dificuldade de cumprir as requisições legais.
Porque não interessa se ela tem 1, 2, 3, 4, 5 trabalhadores. A legislação de saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho vale tanto para empresas com 1.000 funcionários como para 3 funcionários. Todas têm que ter um exame admissional, têm que ter um PCMSO, por mínimo que seja o efetivo. Elas têm que entregar isso nas empresas. E a Delegacia Regional do Trabalho cobra da contratante e da contratada de forma igual. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês com relação à questão das terceirizações. Toda a atenção é importante, todo cuidado é pouco. E mais do que nunca, nestes casos, o RH deve estar atento e buscar subsídios e apoio da área de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho. Para finalizar nossa aula de hoje, eu quero deixar um recado para todos, para que todos nós possamos refletir e para que todos nós possamos aplicar isso. Não vamos nos esquecer nunca que todas as pessoas que trabalham, independentemente de trabalharem para contratante ou para contratada, têm o direito de terem a sua saúde preservada. E cabe a nós, todos, zelar por isso. Quem trabalha em RH deve ficar atento, quem trabalha em SESB deve ficar atento, e só assim poderemos fazer com que haja uma melhoria nas relações de trabalho. Todos nós, e principalmente quem trabalha em RH, deve estar sempre atento para a legislação que cuida da área de trabalho. Especificamente, 2 sites, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência Social. Portanto, naveguem à vontade. Era isso por hoje.